nesse vídeo nós vamos aprender a fazer uma árvore usando Inkscape, uma árvore estilo mais cartoon, não muito realista, certo? Então nós vamos começar aqui fazendo um círculo. Vou fazer um círculo aqui, ele pode ser uma elipse, na verdade, né? Vamos colocar uma cor verde. Vou colocar uma cor um pouquinho mais escura. Vou remover esse contorno, não me interessa de contorno. Então eu aperto Shift no teclado, ó, e clico. Ó, apertei Shift, ó, Shift. Tá pressionado. E aí eu vou clicar no X aqui, ó, some o contorno. Certo? Para ela ter um formato mais de folha, eu vou converter em caminho. Converti em caminho. Vou aqui no editor de nós e vou aqui, ó, tornar essa parte, essa pontinha aqui uma ponta de folha, ó, vou apertar aqui, ó. Certo? Às vezes precisa de um pouquinho de coordenação motora. Então, vou afinar um pouco ela na lateral. A folha ela não precisa ser perfeita, ela pode ter imperfeições, tá? Perfeições em folhas são plenamente aceitáveis. Ela não precisa ser perfeita. A base aqui eu vou deixar um pouquinho mais achatada. Então a folha você pode tentar fazer com perfeição, com alguma perfeição, né? Ela é totalmente simétrica, certo? Mais próximo possível um lado do outro, mais parecido possível. Poderia desfazer aqui, ó, e deixar ela bem simétrica. Bem simétrica, os lados ali com os nós bem alinhados, certo? O nó superior e inferior bem alinhado, ou poderia incluir deformações. Isso vai de acordo com o seu projeto, certo? Muitas vezes é interessante algumas deformações para dar um aspecto mais realista na folha, né? Certo? Então vou deixar ela aqui com uma pequena imperfeição. Vou aplicar um certo gradiente nela. Como é que a gente vai fazer o gradiente? Eu vou vir aqui, ó, na ferramenta gradiente. Talvez, dependendo do seu computador, né, não vai estar esse botãozinho aqui, vai caber tudo na tela. O meu não coube, ele trouxe para esse sinal de maior aqui. Eu vou colocar um gradiente. Tá? O gradiente, ele tem o gradiente linear e o radial. Eu vou usar o radial aqui. E vou clicar no meio da folha. Ó, o que vai acontecer? Ó. E puxei ele para o canto. Ó. Então essa folha começa a ter um aspecto assim um pouco diferenciado. Tá? Eu posso pegar esse gradiente meu aqui que eu coloquei, tá? E posso movimentar ele para qualquer canto da folha. Certo? Posso girar aqui. Então vai do que você quiser, o efeito que você quiser produzir. Então dá um pouco mais de vivacidade para o objeto. Então tem várias maneiras de botar o gradiente. Você pode inclusive alterar as cores, né? Eu quero que nesse centro aqui, tá vendo? A cor está sendo definida essa aqui, certo? Nesse ponto, tá? Ele tem mais transparência, certo? Eu posso tornar mais opaco. Posso tornar mais opaco. E aí na cor da extremidade eu ponho uma cor mais branda. Olha lá. Então aqui na extremidade eu escolhi uma cor mais clara. No centro uma cor mais escura. Certo? E aí eu tenho condições de dar uma diferenciada, né, na distribuição de cor nessa folha. Mas isso aí é muito do toque, do que você quer, da sensibilidade que está fazendo, né, do que você quer reproduzir. Então eu vou pegar essa folha aqui, tá, e vou duplicar ela para botar ela nos dois sentidos. Para a esquerda, para a direita. E vou aqui embaixo criar uma elipse, só para guiar a gente, por exemplo, que a gente quer fazer um ramo. Então a gente vai ser em torno dessa elipse. Vou dar ela a cor mais escura, certo? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar uma ferramenta muito interessante, que é a ferramenta pulverizar. Cliquei aqui. Aqui a largura dessa bolinha aqui, onde ele vai pulverizar, certo? Vou botar uma largura um pouco maior aqui. Evitem dar duplo clique, que aí às vezes dá esse bug. Então, ó, vou vir aqui em pulverizar. A largura eu vou botar aqui 34, ó, tá vendo? Ficou um pouquinho maior, não, um pouco menor. 21. Vou diminuir só mais um pouco.
certo? Então olha ali, tá esse tamanho aqui, a quantidade que eu vou criar a cada clique, ó. Então, por exemplo, eu marquei essa folha aqui. Se eu for pulverizar aqui, ó, ele vai criar uma quantidade de acordo com o que eu coloquei, certo? Eu vou colocar uma quantidade baixa, né? Já está 6, 5, tá ótimo. Rotação, para não saírem todas no mesmo, tá, no mesmo ângulo, vou botar uma pequena rotação, não muito grande, e uma pequena diferenciação de escala, tá? Para elas não saírem exatamente do mesmo tamanho. Essa está tão pequena que não deu nem para perceber, né? Evitem duplo clique. É um software que, apesar de tudo, tem algumas questões a serem verificadas, né? Então, olha lá, se eu for colocar agora, se eu for aumentar agora, se eu for aplicar agora, você vai ter umas maiores, outras menores, certo? Qual que é a intenção aqui? Qual que é a intenção aqui? Eu reproduzir como se fosse uma árvore, é um pouco caótica a distribuição das folhas, né? Então eu peguei essas aqui, ó, botei um pouco para a direita, agora eu vou marcar essa da esquerda, da esquerda, perdão, agora da direita, e vou marcar aqui, vou criar aqui umas folhas desse lado, e vou criar, aquela ali eu não gostei não, ela ficou muito fora, né? E vou criar algumas aqui em cima também, ó. Então, para dar uma impressão que é um ramo de flores, de folhas. E é claro, sai algumas que a gente não gostou muito, certo? Algumas a gente pode movimentar, falar, trouxe essa aqui, modifiquei para preencher o espaço, essa aqui ficou solta, vou esconder, certo? Vocês podem, ele facilita a gente que ele cria assim de uma forma meio aleatória, certo? Sem a gente precisar ficar no mouse procurando a posição ideal, buscando os pontos, né, que a gente quer pôr. Então suponha que eu esteja satisfeito, tá? É até bom deixar umas farinhas assim, porque o que acontece? A árvore não é 100% preenchida, né? Então tem alguns espaços não preenchidos entre as folhas e pode haver essas pequenas falhas. Então o que eu vou fazer com isso aqui? Tá? O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou agrupar, marquei todos, vim agrupar, e vou duplicar isso aqui, ó. Dupliquei, tá? Vou duplicar de novo, vou duplicar, olha lá, estou formando a árvore, vou duplicar, certo? Vou formando a árvore aos poucos. Isso aqui eu vou distribuir, para não ficar muito nítido, né, que são cópias, eu posso inverter a posição vertical, posso inverter até na horizontal, na vertical, posso inverter nos dois sentidos, certo? Mas aqui na horizontal fica melhor, na vertical vai ficar, pelo formato que eu criei, né? Eu posso encaixar ele aqui embaixo, mas não ali em cima, certo? Então eu poderia fazer algumas réplicas dele para montar uma copa de uma árvore, por exemplo. E aí eu posso colocar alguns menores, outros maiores, certo? Não precisa ser todos do mesmo tamanho. Posso até espalhar, usar aquela ferramenta espalhar para reproduzir isso aqui, né? Vários ramos desse aqui. Certo? Então, olha lá, tem um certo grau de realismo, né? As folhas não estão todas idênticas, certo? E agora eu vou fazer o caule da árvore. Então, esses furinhos aqui é bom dar um pouquinho de realismo, né? Embora o nosso desenho seja cartoon, não seja a intenção dele ser realista. Então, eu vou fazer o caule. Vou diminuir o zoom aqui para facilitar a nossa vida. Você pode agrupar, né? Para movimentar elas todas juntas, né? Agrupar. Então o caule, eu vou usar a ferramenta Desenho à Mão Livre, certo? Esse aqui, ó, Desenho à Mão Livre. Eu vou usar uma suavização de 29, tá ótimo para mim, poderia até abaixar um pouquinho, certo? Você pode até clicar aqui, ó, e digitar o valor que você quer. Tá, vou botar uma suavização de 25. E aí eu vou desenhar, ó. Dei Enter e eu vou desenhar o caule. É bom ele não ser retinho, né? Você faz algumas imperfeições e é interessante que você faça um objeto fechado. Tá? Eu achei que as imperfeições aqui não ficaram muito boas, então vou dar o Ctrl Z, ó, e vou fazer aqui de novo, certo? Então fechei o objeto. Por que é importante fechar? Porque a gente precisa pintar ele, né? Colorir ele.
Então vou botar um caule dessa cor aqui. É muito... Um caule, né? Ele tem vários... Como se diz? Não preocupe com essa parte aqui de cima, porque ela vai ficar por trás da árvore, tá? O caule tem várias imperfeições e também tem umas casquinhas de árvore. A gente pode simular elas. Como é que a gente faz isso? Tá? Eu vou fazer outro desenho à mão livre aqui, ó, em dois sentidos. Um na vertical, meio na diagonal, né? E outro na horizontal. E vou aplicar aquele mesmo método de pulverizar. Aí eu vou passar aqui dentro dele. Ó. Tá vendo? Ele está criando algumas imperfeições. Vou selecionar o outro aqui. Certo? É claro que você poderia usar cores, uma linha maior para ele ficar mais evidente. Certo? Então estou fazendo algumas imperfeições aqui na árvore. E outra coisa interessante de se fazer é um certo sombreamento, né? As folhas aqui elas já estão... O gradiente proporciona isso para a gente. Como é que eu posso fazer um sombreamento aqui nessa árvore? Eu vou duplicar a árvore. Tá? Duplicar. Nessa cópia aqui, eu vou botar ela a cor um pouquinho mais escura. Ó, e vou trazer ela um pouco para o canto. Tá vendo? Estou diminuindo ela. Estou diminuindo ela, não posso deixar aparecer a outra parte ali. Ó. Então eu tenho que cobrir, tá, a parte clara da árvore. Tá? Ela não está muito grande ainda, pode ser menor. Então seria um lado da árvore, digamos assim, um lado da árvore que não está pegando o sol. Certo? É muito interessante, às vezes, quando você vai fazer sombra, vim aqui no preenchimento, certo? E nós vamos editar o preenchimento. Deixa eu movimentar aqui para a gente conseguir enxergar. Então, eu vou pegar o preenchimento dessa parte da árvore apenas. Certo? Eu vou dar uma desfocada, ó, não muito grande, tá? Uma pequena desfocada, tirar um pouquinho da opacidade dela, ó. Pouca coisa, não muita. Porque é uma parte assim que, como se diz, como a luz não está batendo, certo? A gente tira um pouco da intensidade. Até que a opacidade não precisa ser tão intensa, certo? Mas o desfoque é um desfoque mínimo, né? Para não estar evidente que aquela parte assim, está tão visível como onde está batendo a luz, certo? Então é um efeito interessante de se fazer usando cores simples mesmo. Então tá, tenho a nossa árvore aqui. Estou tendo um pouquinho de dificuldade de esconder ela pelo formato. Não estou querendo que a sombra seja tão grande. Certo? Deixa eu fazer ela aumentar aqui para esse lado. Isso. Então temos a nossa árvore aqui. Temos a nossa árvore, o caule da nossa árvore, o tronco, né? Eu vou clicar com o botão direito, marcar tudo e agrupar. E aí eu trago aqui para trás. É interessante que ela fica para trás, né, das folhas. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no menu de objetos e vou pedir para recuar. Pode enviar para trás, para ficar atrás de todas as folhas. Certo? Então temos aqui uma árvore com algumas imperfeições. Certo? Vocês podem criar ramos, criar outros ramos aqui, saindo caules e sair para outros ramos de folhas, pode criar folhas diversificadas, certo? Então lembrando que isso aqui a gente tem uma intenção de ser cartoon. Vou agrupar novamente, ó. Agrupar novamente. E com isso aqui, tá, eu poderia até duplicar e fazer uma pequena floresta. Altera um pouquinho o formato das árvores. Tá? A sombra tem que ser do mesmo lado, né? Não faria sentido. Então posso fazer uma menor que a outra. Posso fazer, certo? Uma mais como se fosse mais ao fundo, então bem pequena, outra mais à frente, certo? Então eu teria condições de fazer uma floresta se quisesse. Posso fazer variações de cores nela, depois de pronta eu posso alterar as cores. E botar agora para encaixar, agrupei todas. E vou botar para encaixar dentro da página, né? Para não ficar aquela coisa fora do tamanho real do desenho.
certo? Então, com essa técnica aqui, você pode desenhar ramos, pequenos ramos, musgos, certo? Mas é uma diversidade de possibilidades, tá? E é claro, buscar às vezes mais realismo, mais perfeição. Eu acho que essa sombra aqui ficou grande, poderia ter sido menor. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não fui tão detalhista, certo? Então teríamos aí a possibilidade de montar aos poucos. Montamos uma e com ela vamos alterando para formar outros desenhos, certo?